Boa noite a todos, sejam muitos bem-vindos. E aí galera, beleza? Chegamos ao último vídeo da nossa série sobre planejamento e vamos falar do tão esperado cronograma. Então olha só, se você ainda não viu os 2 primeiros vídeos, dá uma olhadinha lá porque o cronograma é a última etapa que a gente vai comentar sobre um planejamento. Então vejam os outros vídeos para conhecer as etapas anteriores e aí vem para cá para assistir esse vídeo. Mas se você já assistiu os outros 2, bora lá então falar sobre esse assunto. Bom, a explicação para essa etapa ela não é tão longa, mas fiquem até o final porque a gente vai dar várias dicas valiosas aí para vocês na hora de executar um planejamento, beleza? Bom, então para a gente finalizar o nosso plano de ação, a gente vai precisar colocar prazos e responsáveis para as atividades que eu quero executar. E só lembrando lá daquele conceito do triângulo de gestão, então o tempo para executar o seu projeto ele vai influenciar em como vocês vão distribuir essas atividades ao longo do tempo, né, e os seus prazos. Além também de impactar os outros 2 aspectos, que são pessoas e recursos. Bom, então para você visualizar esse seu planejamento, você pode dispor as atividades do seu projeto em um cronograma. Bom, existem algumas formas de você fazer isso. Então, um exemplo é usar a ferramenta do gráfico de Gantt, que você pode fazer, por exemplo, numa planilha ou num software específico para esse tipo de finalidade. Mas você também pode Mas você também pode organizar essas atividades numa ferramenta de gestão como o Trello, Asana ou Monday. Então, na verdade, isso vai ficar a critério de vocês. E colocar isso em algum local que deixe isso bem visual traz uma transparência para toda a equipe e fica claro a dependência e qual que é o passo a passo entre as atividades. E uma dica aqui é que você relacione cada uma das atividades a uma meta que você tem no projeto. Assim fica claro a relação entre cada uma das etapas que a gente está trazendo aqui nesses vídeos. Bom, para você ver como as coisas estão conectadas nesses vídeos, né, que a gente fez. Então, no planejamento de recursos, a gente tem que mapear o que a gente vai precisar. E o quando está muito ligado a você dispor essas atividades dentro de um cronograma. E dá uma olhadinha no que eu estou colocando aí na tela para vocês. Utilizando o cronograma que você criou, né, independente da ferramenta, como base para você saber quando você deve executar cada atividade, você consegue alocar, por exemplo, quanto você vai precisar de cada um dos recursos ao longo do tempo. Então esse é só um exemplo de tabela que você pode linkar as duas coisas, né, o cronograma e o planejamento de recursos. Mas fiquem à vontade para desenvolver a ferramenta, o formato que mais encaixar para a realidade de vocês. Bom, e a explicação era basicamente essa, então agora vamos para o momento de dicas, né, e pontos de atenção para o desenvolvimento desse cronograma e do planejamento como um todo. Primeiro de tudo, num cronograma, sejam bem específicos nas atividades e criem ações com verbos no infinitivo. Por exemplo, você criar uma atividade MVP na comunidade, não fica tão claro o que exatamente é essa atividade. Testar protótipo 1 na comunidade, apesar de já estar com o verbo no infinitivo, então dá a ideia de ação, ainda não está claro o que exatamente é isso. Mas, por exemplo, montar aula de artesanato, comprar materiais, realizar aula e rodar feedback ao final daquela aula para o novo formato, isso já fica mais específico cada uma das atividades que vão ser executadas para esse MVP. Essa questão do verbo infinitivo dá mais ideia do que realmente vai ser feito ali, né? Dá uma ideia de ação, por isso que a gente dá essa dica nesse ponto. Segundo, definam um único responsável para cada uma das atividades. Colocar, por exemplo, responsável, que são todos os membros, pode ser um tiro no pé e aquele ditado, né? Cachorro com 2 donos ou mais donos morre de fome. Mas isso não significa que aquela pessoa vai realizar aquela atividade sozinha. Ela vai ser a responsável por cumprir essa atividade, mas ela pode pedir apoio de outras pessoas. Terceiro, um planejamento não é para ser feito e ser guardado na gaveta ou colocado ali num drive e nunca mais ser acessado. Mantenham esse planejamento vivo para poder gerenciar as mudanças que vão acontecer. Uma sugestão aqui é você fazer, por exemplo, um plano bem detalhado de 2 a 3 meses. Ao fim de cada mês,
Reúnam as principais conquistas, desafios, aprendizados e revise esse plano. Então veja, será que faz sentido ainda tudo que foi planejado? Tem que fazer algum tipo de mudança ou acrescentar novas atividades? E aí nesse momento vocês detalham novamente mais um plano de 2 a 3 meses e você faz isso assim por diante. Outro ponto, desde a criação do escopo, sejam bem críticos quanto à relação entre atividades, metas e visão de impacto. Relacione, por exemplo, a proposta de valor do projeto com as suas ações e o seu plano. Bom, vou dar um exemplo aqui. Então, vamos supor que meu projeto ele tem a proposta de valor de empregar pessoas no mercado de trabalho. E tem uma meta que até dezembro de 2022, meu projeto ele vai se tornar um negócio social, com receita anual de R$500 mil e empregando 60 pessoas no ano. E eu olho para o meu planejamento e eu vejo que de janeiro a março eu tenho fazer um planejamento, de março a setembro estruturação das redes sociais e de setembro a dezembro eu tenho prospecção de parceiros. Então será que isso realmente está coerente com essa meta que eu estabeleci? Claro que eu coloquei aqui de uma forma talvez um pouco exagerada, mas eu quis mostrar aqui que todos esses pontos devem estar bem alinhados, beleza? E mais um ponto, lembrem-se que a comunicação é crucial para o desenvolvimento de um projeto. Seja para consultar, informar ou co-criar, envolver os stakeholders ao longo desse plano vai tornar ele cada vez mais assertivo. Uma referência para isso, de ferramenta, é a matriz RACI, que você pode encontrar lá no manual do Project The Pro. Vou deixar aqui na descrição o link para vocês acessarem lá esse material. E além daquelas revisões que eu falei agora há pouco sobre o planejamento de atividades, acompanhar os recursos também é importante. Então, periodicamente, revisem esse plano também de recursos e comparem o real com o planejado. Será que os recursos foram superestimados ou subestimados? Será que eu preciso revisar o que eu planejei de recurso para os próximos meses? Bom, agora que a gente já passou por todas as etapas de um planejamento, já demos várias dicas, ufa, agora acabou, e agora vamos para um último mão na massa. E aí, para te ajudar, ficam aqui algumas sugestões. Se de repente você já tem um planejamento para o seu projeto, para o time ou para uma área, revise o nosso passo a passo aqui ao longo desses 3 vídeos e vejam se tem alguma coisa que vocês podem complementar nesse planejamento. Se você está montando o seu planejamento seguindo o passo a passo desses nossos vídeos, então organizem as atividades dentro de um cronograma, independente da ferramenta que fizer mais sentido para você, sempre respeitando a dependência das atividades e coloquem um responsável para cada uma delas. Façam a relação do cronograma com o planejamento de recursos. Se você ainda não tem os recursos necessários, criem planos de ação aí para captar esses recursos. E é isso, pessoal. Obrigadão aí por terem assistido os nossos vídeos, Compartilhem com os seus membros e a gente está sempre à disposição para tirar as dúvidas aí de vocês. Então entre em contato com a gente qualquer coisa, beleza? Um abraço. Se você está montando o seu planejamento seguindo o passo a... Oh, meu Deus. E... Simbora! Vamos!